Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar sobre os critérios para avaliação de riscos ocupacionais da nova versão da NR1 que entra em vigor 26 de maio de 2025, então a gente tem que se preparar para essas alterações. Então eu vou ler aqui o texto e comentando para a gente entender aqui, você dá sua opinião aí também nos comentários, caso não concorde, ou tenha alguma coisa para complementar. Então bora lá. No item 15441, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Até aqui, nada demais, né? Então, eu vou identificar os perigos, avaliar o risco e propor medidas de prevenções, caso necessário. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, com a probabilidade de sua ocorrência. Então, eu vou identificar o perigo, avaliar o risco e, com base na severidade, probabilidade, na verdade, eu vou estabelecer qual é esse nível de risco. Também aqui ainda não teve mudança. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstância e avaliação. Então, a empresa que decide qual a ferramenta, qual a técnica que ela vai utilizar para fazer essa avaliação de risco. Tá. Aqui tem um item que era óbvio, mas ficou mais explícito. O item 154422. A organização deve detalhar em documento os critérios das gradações de severidade e probabilidade. Então, na hora que você colocou lá severidade 1, 2, 3, 4, 5, ou qual critério você considerou, e probabilidade também, tem que estar detalhado, escrito, ó, a severidade vai ser 3 quando acontecer isso, isso e isso. Tá? Uma espécie de manualzinho explicando esses critérios. Os níveis de risco, os critérios de classificação de risco e de tomada de decisão utilizados no gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, por exemplo, acima de tantos pontos vai ser necessário de imediato fazer uma avaliação. Abaixo de tantos pontos não é necessário, por isso, por isso, por isso. Então, esses critérios, você tem que ter isso documentado. A severidade, aqui começa a história de quais são os critérios que a gente vai considerar para estabelecer severidade e probabilidade. A severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravo à saúde. Então, bora lá. Quando eu vou estabelecer a severidade, eu vou dizer qual a gravidade desse perigo que a gente identificou. Okay? A gente vai ter que estabelecer alguma coisa para isso. Só que aqui já teve uma alteração. Se você ler a versão que está em vigência atual, tá, ela fala que eu também deveria considerar na severidade o número de trabalhadores expostos. Aí o que essa nova versão fez? Severidade é sua magnitude. Tá? Lá no plano de ação, vou pular, depois eu volto, mas agora lá para o plano de ação, que ele vai falar o seguinte, ó, o número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser utilizado como critério para aumentar a prioridade da ação. Então, o que a gente vai fazer? A gente verificou o perigo, aí vou avaliar o risco, aí verificou a severidade e a probabilidade. Deu tanto. Digamos que uma máquina lá, a pontuação deu 20, que digamos que é alto risco. E tem uma outra máquina que também deu 20. Só que a primeira máquina, esse perigo identificado, tem um trabalhador exposto. E na segunda máquina tem 30 trabalhadores expostos. O que vai acontecer? As duas deram a mesma pontuação, mas a de 30 trabalhadores deve ser prioritário, tem que ser feito primeiro, tá? Como critério de prioridade. Então, eu achei interessante essa mudança. O número de trabalhadores expostos não é mais na severidade que a gente vai considerar, mas como critério de prioridade lá no plano de ação, ok? Continuando. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Para o item 154441. Para cada perigo identificado, quando existe mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um produto químico que tem baixa inflamabilidade e ele é carcinogênico. Então, eu tenho uma situação que o mesmo perigo, que um determinado agente, por exemplo, ele tem um problema de inflamabilidade e tem um problema de ser carcinogênico. Então, digamos que inflamabilidade deu pontuação 2. E por ser carcinogênico, deu 5. O que eu vou considerar? Vou considerar 5.
que é de maior gradação. Tá? É isso que ele está falando aqui. Quando eu tenho uma situação, ó, vou reler aqui, ó. Quando ele tem, para cada perigo identificado, existe mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. Tá. Vamos continuando aqui. Agora, bora para a probabilidade. Acho que entendemos a severidade. Bora para a probabilidade. A probabilidade deve ser estabelecida com base na chance de ocorrência das lesões ou agravo à saúde. Então, quanto mais provável, lógico, a gente vai ter maior pontuação. Tá? Só que qual vai ser o critério para essa gradação? A gradação, ou seja, a pontuação da probabilidade, deve levar em consideração o cumprimento dos requisitos estabelecidos em NR e na legislação aplicável. Então, se tem na legislação, já há uma probabilidade mais alta. Vou pegar o exemplo que eu sempre utilizo. Imagina que eu tenho um trabalhador trabalhando acima de 2 metros de altura. Você sabe que lá na NR35, acima de 2 metros já é um problema. Tá? E ele não tem proteção nenhuma. O que vai acontecer? Essa probabilidade já é alta. Tem até critério legal. Tá? Depois a gente vai ver o que a gente está fazendo para diminuir a probabilidade. Mas se até tem um item legal, eu já tenho que considerar lá em cima essa probabilidade. Tá? Então o primeiro critério é isso, tem na legislação. Mas além disso, aí ele separou para riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos, para risco ergonômico e para risco mecânico, na hora de acidente. Então bora lá primeiro para riscos ambientais, que é o complemento da questão da legislação. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de perigos físicos, químicos e biológicos, a avaliação deve comparar o perfil de exposição ocupacional com o valor de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Tá, então, como é que eu vou fazer a questão da probabilidade para riscos ambientais? Via legislação. Ah, tem lá item que é um problema, esse produto químico aqui é um problema, e a gente é físico ou biológico. Ok. Aí eu corro para a NR9. Infelizmente, a NR9 ainda não está completa, mas ela vai ter os níveis de referência. Então, ela vai ter os valores de referência que são, a gente chama de limite de tolerância, tá? Mas valores de referência. E aí eu posso usar um critério tipo da AIA, por exemplo. Sei lá, eu tenho até 1%, pontuação 1. 1% desse limite de tolerância. Se eu estou de 1% a 10%, pontuação 2. Se eu estou de 10% a 50%, nível de ação, por exemplo, pontuação 3. 50% a 100%, 4. E acima do limite de tolerância, 5. Isso é um critério. Tá? Só que, além desse critério de comparação com o nível de tolerância, eu tenho que verificar também as medidas de prevenção implementadas. Por quê? Tem na legislação. Problema? Tá entre o nível de ação e o limite de tolerância. Problema. Só que eu tenho um monte de medidas de prevenção implementadas. Aí baixa a probabilidade. Então, eu vou sempre ter que utilizar esses 3 critérios. Legislação, medidas de prevenção implementadas, né? E também a questão do limite de tolerância. E eu vou utilizando isso. Ok? Então, acho que entendemos a ideia para riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Para risco ergonômico, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais famosíssimos agora, né, relacionados ao trabalho. Até vou fazer um vídeo sobre isso, mas se já quer saber alguma coisa, entra lá no meu canal Jornal Segurito, que eu tenho acho que uns 3 vídeos, já faz tempo que eu fiz, mas sobre a ISO 45003, que é sobre gestão de riscos psicossociais. Mas bora lá aqui, voltando aqui. Então, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais em relação ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, bora lá. Eu tenho uma situação, bora ver um item de assédio moral, de psicossocial, assédio moral. Eu tenho um trabalhador exposto a assédio moral, tá? E isso é um problema. Não deveria estar exposto a assédio moral. E aí eu vou verificar qual é a exigência da atividade de trabalho além do assédio moral. Ah, é um ambiente quente, ruidoso, sem iluminação. Percebe que as exigências ali faz com que essa probabilidade aumente. Só que eu tenho medida de prevenção implementada. Ah, eu tenho apoio social, eu tenho, sei lá, outras pausas, eu tenho outras situações, treinamento desses gestores agora, porque a gente identificou um problema. Então, tem outras situações que vão diminuir esta probabilidade. Tá? Então,
eu vou verificar. Tem na lei e não tem na lei. Primeiro critério. Segundo critério, exigência da atividade de trabalho, além do perigo que eu estou analisando. E, além disso também, quais são as medidas de prevenção implementadas. E o último critério são para os riscos mecânicos ou de acidente, né? Que ele fala o seguinte, ó. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agrava a saúde decorrente de acidente, né? A avaliação de risco deve considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, legislação, ok. Tem uma máquina lá que está sem proteção em parte móvel. Ah, é um problema, tem que ter proteção, coisa e tal. Mas ele fala o seguinte, a avaliação deve considerar a exposição do trabalhador. Vamos pegar um exemplo mais simples. Eu tenho um buraco, tá? Que está ali na entrada da empresa. E eu tenho um buraco lá atrás. Percebe que muda a probabilidade, tá? Então eu tenho que considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia da medida de prevenção implementada. Vamos voltar para o exemplo do buraco. Ah, esse buraco está lá na frente, mas tem um guarda-corpo, tem uma sinalização. Diminuiu a probabilidade. Tá? Então eu vou considerar legislação, a exposição do trabalhador e também a eficácia da medida de prevenção implementada. Esses critérios todos são itens da nova NR1 que entra em vigor dia 26 de maio de 2025. Mas você já tem que fazer o ajuste aí da sua matriz, coisa e tal, para quando chegar lá tá tudo certo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para mariosobral@jornalsegurito.com. Um abraço e até a próxima!